Eu quero falar hoje sobre maldições que se transformam em bênçãos. Aleluia, aí tá bom, hein? Maldições que são transformadas em bênçãos. E começo dizendo, meus irmãos, que há muitas coisas que vêm sobre a nossa vida. Mas mesmo elas sendo maldições, um dia você dará graças a Deus, porque Deus vai transformar as maldições em bênçãos para você. Porque às vezes você acha, na dificuldade que você tem vivido, você pode achar que supostamente situações que você tem vivido, vêm para te destruir, vêm para acabar com a sua família, com os seus negócios, com a sua vida. Porque há levantes que realmente chegam na nossa vida, mas veja, tudo isso vai abrir caminhos e te levarão a lugares muito melhores. Eu quero começar lendo um texto pequeno, contando da vida de José e de seus irmãos, que vai nos mostrar um pouco desse contexto todo que eu quero trabalhar nessa noite. Gênesis 50, versículos 19 e 20. Eu vou ler o 19 e eu vou pedir para todos nós lermos o 20 na versão que está ali na tela. José, porém, respondeu: não tenham medo de mim. Isso aqui é José falando para os seus irmãos. Por acaso sou Deus para castigá-los? Vamos todos juntos o 20. Vocês pretendiam me fazer o mal, mas Deus planejou tudo para o bem. Até aqui, tá bem? Vamos novamente. Vocês pretendiam me fazer o mal, mas Deus planejou tudo para o bem. Podem tramar contra a sua vida, podem te perseguir, pode te condenar, pode te rechaçar, mas no final o Senhor transforma tudo em bênção. E quem crê dá glória a Deus aí. Palavra de Deus, meu irmão. Palavra de Deus. E hoje eu quero compartilhar esta palavra que se alinha a essa declaração. Vocês pretendiam me fazer o mal, mas Deus planejou tudo para o bem. Veja, José falando para os seus irmãos: Deus colocou-me neste cargo para que eu pudesse salvar a muitos. E você conhece a história de José? Por causa da posição dele, o próprio povo de Israel migrou, vamos dizer assim, ou imigrou para o Egito, porque havia fome na terra. E meu irmão, a razão de que Deus faz o que faz é simplesmente porque existe um propósito amarrado, um propósito de Deus amarrado em sua vida. Veja, você não se dá conta que você tem sobre a sua história e sobre a sua geração bênçãos que o Senhor já tem proporcionado, ou bênçãos que o Senhor já tem como propósito para você. Um homem e uma mulher que temem a Deus são pessoas que têm uma influência eterna. Isso aqui é importante. O homem e a mulher que temem a Deus são pessoas que têm uma influência eterna. Então, meu irmão, você teme a Deus? Alguns aqui na frente temem. Você teme a Deus? Sabe o que acontece? A sua influência vai ser passada de geração em geração. É uma influência eterna. A gente sempre comenta, por exemplo, eu comento um pouquinho com a Márcia, sobre a minha avó, por exemplo. Minha avó morreu com 99 anos. Estava lúcida, perfeitamente bem. Infelizmente, caiu, quebrou o fêmur, fez a cirurgia, não aguentou. Faltava 4 meses para completar 100 anos, né, Márcia? Mas minha avó, pensa numa mulher de Deus. Eu acho que ela leu a Bíblia mais de 40 vezes. Mais de 40 vezes. Essa mulher lúcida orava todos os dias por todos os filhos, por todos os genros, noras, por todos os seus netos, todos os seus bisnetos. Acho que essa família aqui deve ter mais de 100 pessoas, né, Márcia? Hoje, 107 pessoas na família. Mas ela sabia o nome de todo mundo. Essa mulher marcou a geração de toda a família. Na família, eu acho que nós temos 4, ela teve 10 filhos. Dos 10 filhos, 3 são pastores, um ministro de louvor. Dos seus netos, não sei quantos são pastores, 2. Não sei, gente, é pastor pra caramba. Mas não há ninguém que está fora do Evangelho. Não há ninguém que está fora de um propósito de ter uma vida com Deus. Não há ninguém que não confesse a Deus, tanto como seus filhos, como seus netos, como seus bisnetos. Todos conhecem a palavra de Deus.
porque a influência que ela teve sobre a vida da família, até hoje, depois da morte dela, ainda continua sendo viva e real. E eu espero que isso aconteça com a minha família. Eu espero que meus filhos se lembrem de mim como uma influência eterna, de bênção. Eu quero que meus netos lembrem-se de mim como um avô que buscava a Deus, que servia o Senhor. Eu quero que meus bisnetos, se eu não os conhecerem, mas meus netos falem de mim como um homem que servia a Deus, que buscava o Senhor, e que eu tenha uma influência dentro de um propósito de Deus que tem para a minha vida e para as minhas gerações. Então, um homem e uma mulher que temem a Deus são pessoas que têm uma influência eterna. Creia nisso, receba isso no nome de Jesus. Algum tempo atrás, alguns domingos, eu ministrei sobre um tema chamado Bênçãos Irrevogáveis, baseado no capítulo 23 do livro de Números. E trouxe algumas lições sobre a vida do profeta Balaão. E eu quero trazer a sua memória um pouquinho desse texto como introdução daquilo que eu quero ministrar nessa noite. Nós temos que começar por um ponto de partida, e eu vou começar por aqui. Então, em Números 23, você vai encontrar lá Balaque, que era um rei, e esse rei odiava o povo de Deus. Agora, ele odiava o povo de Deus, não porque ele tinha um problema com o povo, mas ele odiava porque o povo de Deus tinha as bênçãos, e ele não tinha. E eu necessito que você entenda isso, que às vezes há pessoas que te odeiam, às vezes há pessoas que não gostam de vocês, que é verdade, porque como elas estão em trevas, como elas não têm Jesus no coração, elas veem a luz de Jesus em sua vida. Era o que acontecia com esse rei. Às vezes você pode pensar assim, estão me perseguindo, estão me criticando, mas olha, eu tenho algo para você, tudo que te persegue, tudo que te critica, é porque você tem algo que eles não têm. Não se trata de dinheiro, não se trata de trabalho, não se trata de coisa alguma. Coisa alguma pode ocasionar ou pode provocar a paz e o gozo que você tem quando você tem Cristo Jesus. Não se trata então de recursos, não se trata de trabalho, de posicionamento, porque você tem algo que eles não têm, que é a paz de Deus no seu coração, o gozo que emana da sua vida, a luz que emana quando você tem Jesus no coração. Balaque odiava com paixão desenfreada o povo de Deus. Meu irmão, sabia que há pessoas que não gostam de você? Triste informar isso, mas é verdade. Há pessoas que não te suportam, mas é porque elas estão na escuridão. E quando acende uma luz, incomoda. E aonde você chega, a luz do Senhor chega junto com você, porque você ilumina, e essas pessoas se incomodam com isso. Quem está iluminando aí o seu trabalho, a sua bênção, a sua casa aí? Glória a Deus. Quem não tem Jesus vai se incomodar mesmo. E há muitos inimigos que você nem imagina que tem, simplesmente se levantam, porque há uma luz que irradia, e isso incomoda a vida deles. E José, odiavam José, porque José recebeu um manto colorido do seu pai. Mas você tem um manto muito maior que é Jesus Cristo na sua vida. O manto da glória eterna do Senhor. Porque o Senhor sim vai te levar de glória em glória, em poder, não tem jeito, isso vai acontecer. Então, meu irmão, não importa se Balaque te odeia, importa é que o Senhor ama a sua vida, meu irmão. Dá para entender o trocadilho? Não importa o que as pessoas te odeiem, falem mal, te critiquem, importa sim que o Senhor Jesus ama a sua vida. Que te importa se o inimigo te persegue, se quem te protege é o Senhor dos exércitos? Que te importa se o inimigo te amaldiçoa, porque quem te abençoa é o Senhor Jesus, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Balaque tratou de buscar Balaão, que era um profeta, para que Balaão amaldiçoasse o povo de Deus. Porém, toda vez que Balaão queria amaldiçoar, bênção saía da boca dele. Aí Balaque ficou doido. Balaão, espera, não foi isso que eu paguei para você fazer? Não foi isso, meu filho. Se você não pode amaldiçoar o povo de Deus, pelo menos não abençoe. Sabe o que o Balaão diz?
Eu não posso. Eu recebi uma ordem de abençoar. Deus abençoou. E eu não posso anular a sua bênção. Olha, recebe de Deus. A bênção que Deus deu para a sua vida, ninguém pode anular. Glória a Deus. E aqui eu venho profetizar para você. Profetizar para a sua vida. Tudo que vem para te amaldiçoar, vai terminar em bênção. Tudo que vem para te destruir, tudo que te persegue, um dia será forçado a te honrar, a te reconhecer, pois a glória de Deus está assim sobre a sua vida. Quem recebe, dá glória a Deus. Diga aí, recebe em nome de Jesus. Vai aplaudir, aplauda mesmo ao Senhor. E nessa noite eu vim para profetizar sobre a sua vida. Eu estou profetizando sim em nome de Jesus, e creia nisso, porque isso é para você. Sabe, eu não estou dizendo isso porque simplesmente eu entendo esse texto das Escrituras. Mas eu também vivi e tenho vivido isso em minha vida, na vida da minha família. Eu já cansei de ser ameaçado, já cansei de gente me julgar, falar mal da minha vida, já cansei de tudo isso daqui. Mas sabe, vai chegar um dia, e já tem chegado, onde Deus reverte tudo. Aqueles que falavam mal agora falam bem. E eu sei que isso aconteceu comigo e vai acontecer com você também. Tudo que é enviado para destruição vai terminar para a sua edificação. Tudo que foi enviado para dano vai terminar para bênção e restauração da sua vida. Esse mecanismo sobrenatural, você vê isso descrito em Romanos 8, 28. Vamos ver o que está escrito lá. Romanos 8, 28. Olha, vamos todos juntos? E sabemos que Deus... Tá feio pra caramba, hein? Vamos melhorar isso um pouquinho? Né? Vamos todos juntos? E sabemos que Deus nos faz para o bem daqueles... Muito bem. Aqui não diz algumas coisas, mas diz que todas as coisas cooperam para o bem. Veja, todas as coisas, ainda que sejam ruins, vão terminar em bênçãos, porque Deus tem propósito para a sua vida. É isso que está dizendo o texto. Todas as coisas, boas ou ruins, vão terminar em bênçãos, porque Deus tem propósito para a sua vida. Agora, o Senhor revela por que isso tem que acontecer, está no versículo 31. Volta lá o versículo 31, Romanos 8, 31. Ó. Que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas? Se Deus é por nós, quem será contra? Olha que lindo essa declaração. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Em outras palavras, meu irmão, se Deus está contigo onde você está, quem é que pode te derrubar? Se Deus é quem te levanta, quem é que pode te derrubar, meu irmão? Se é Deus quem te protege, quem é que vai te destruir? A Bíblia diz que Deus é soberano, diga aí, soberano. A Bíblia expressa a soberania de Deus, olha, e soberano, sabe o que quer dizer? É que Deus nunca perde uma batalha. Você deixou de dar um glória a Deus aí. Porque soberano quer dizer que Deus nunca perde uma batalha, e Deus é soberano sobre a minha vida, sobre a sua vida. As batalhas que você tem enfrentado vão ter vitórias em nome de Jesus. Se Deus está contigo, você tem que ganhar, não tem jeito, vai ganhar em nome de Jesus. Porque maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. Quem está sobre a sua vida é Jesus Cristo, e Ele é maior sobre todas as coisas. Mas você fala assim, pastor, mas não sei, só com o senhor, comigo não acontece assim. Eu até entendo, mas veja, a gente precisa entender quem é que conspira contra nós. Esse que é o detalhe. Porque talvez você não entenda a quantidade de pessoas que conspiram contra nós. Entenda isso. Cada vez que Deus vai atuar na terra, Ele usa pessoas. Dá para entender? Deus vai atuar na terra, usa pessoas. Vai usar uma palavra, me usa como pregando para você,
pode usar uma pessoa que orou por você. Deus usa pessoas. Então saiba que o diabo também vai usar pessoas para atrapalhar a sua vida, para te trazer problemas. E o diabo move muitas pessoas para virem contra você. Então, da mesma maneira que Balaque aqui induziu Balaão para vir contra o povo de Deus, assim o diabo todos os dias move pessoas para vir contra nós. E os cristãos, muitas vezes, nós podemos perder a noção que se trata de uma guerra espiritual, isso. Veja o que diz em Efésios 6,12. Vamos colocar lá, me acompanhe. Porque a nossa luta não é contra o sangue, nem a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, meu irmão, você está em guerra. Olha o silêncio. Você está em guerra. Mas não é uma guerra contra a sua família. Não é uma guerra contra o seu chefe. Não se trata de uma guerra contra o seu sócio ou contra o seu amigo. Não se trata disso. Você está em guerra, sim, contra os espíritos malignos que influenciam pessoas para conspirarem contra você. Está me entendendo aqui? Me diga amém. Muito bem, e eu vou te provar isso. Isaías 54, versículo 15. Diz assim: eis que seguramente poderão vir a juntar-se contra ti. Olha aqui. Mas não será por mim. Quem se ajuntar contra ti, o que vai acontecer? Ah, não, você não está entendendo. Quem se ajuntar contra ti, cairá por causa de ti. É o Senhor dizendo isso. Veja que tremendo. Quem se juntar contra ti, cairá por causa de ti. Não que você é alguma coisa, meu irmão, mas aquele que está em você é todo poderoso. Agora veja que tremendo, o versículo 17. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Vamos de novo, isso aí é lindo demais, hein? Vamos todos juntos? Toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Ah, você podia dar um glória a Deus aqui. Glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor. Toda arma que se levantar não vai prosperar, diz o Senhor. Olha, vão forjar, vão fazer, vai haver planos contra a sua vida, vai se levantar contra a sua vida, não seja inocente disso não. Vão te condenar sim, vão te perseguir, vão tentar te pressionar, porém não vai prosperar, diz o Senhor. Vai cair, porque Deus está contigo, nada pode vir contra você, porque nada vai poder prosperar. O Senhor te protege, te guarda, não tem como, meu irmão, você vai sair vitorioso. Então José disse aos seus irmãos: vocês foram instrumentos de bênçãos. Talvez os irmãos, mas José, a gente queria matar você, acabar com você. O José deve ter falado: é verdade, eu sei bem disso. Mas tudo que vem contra o mal, contra a minha vida, Deus transforma em bênção. Tudo que tentam para o mal, vai terminar para o bem. Olha que visão tremenda que José tinha, que lição que ele deu para os seus irmãos, e que lição que ele nos dá hoje. Então, meu irmão, Deus dirige, Deus dobra, Deus até manipula, Deus transforma. Há momentos em que pessoas são usadas pelo diabo, mas não sabem que vão terminar sendo um instrumento de Deus. Vou repetir aqui, porque você está meio desligado aí. Há momentos que pessoas são usadas pelo diabo, mas nem sabem que vão acabar sendo instrumentos de Deus. Eu já contei isso aqui, vou contar de novo, porque isso é tremendo. Cheguei um dia no final de um culto da noite, culto tremendo, foi uma benção, tomei um banhão. Meu irmão, coisa que é só o diabo mesmo. Deitei, coloquei a cabeça, toco o telefone. Era quase meia-noite, né, Márcia? Mas pus a cabeça no travesseiro, tocou o telefone. Pastor, B.O., né? O telefone na casa do pastor, quando ligar meia-noite, B.O. Né? Ou alguém morreu, ou é diabo. Era diabo. Pastor, minha filha está endemoniada. Eu falei, caramba, hein? Eu falei, e aí? Olha só,
eu estou aqui com 2 pastores há 2 horas e o diabo não saiu, o demônio não saiu. O senhor pode vir aqui? Ai, que pergunta. Meu filho, era com você. Dá risada aí. Vou, tem problema não. Aguenta aí, manda o endereço, vou aí. Meu irmão, liguei para vários pastores aqui. Ninguém atendeu o telefone. Aí liguei para um doido, atendeu. Falei, vamos comigo lá, vamos. Passei lá, chegamos lá. Parei o carro na rua, a menina gritava de um jeito, falei, meu Deus. Eu falei, meu Deus, o negócio vai ser feio aqui. As casas dos vizinhos estavam tudo acesas. Mas vamos subir lá, né? Me preparei, evidente, né? Não vou subir, vou numa guerra, vou me preparar, né? Peço perdão para Deus de tudo, oh, meu Senhor, reveste com o sangue do Cordeiro, e vamos embora, vamos para a guerra. Mas eu quero mostrar como o diabo pode ser usado por Deus. Olha que doideira, hein? Pois nós ficamos lá 2 horas. Passamos uma vergonha danada. Porque a gente orou, expulsou, e o demônio não saía. Aí, eu não sabia mais o que fazer. Aí eu falei assim, eu vou para o quarto. Fui para o quarto. Quem estava comigo era o Anselmo. Anselmo, vamos comigo para o quarto. Cheguei no quarto e falei assim, Anselmo, estamos sendo envergonhados aqui. Porque já tinha 2 pastores, 2 horas, já estavam 4 horas lá. E eu já cheguei faz 2 horas aqui, o demônio não sai. Fiz uma oração. Senhor, estou sendo envergonhado aqui. Mas não sou eu que estou sendo envergonhado, é o teu nome. Revela aquilo que está escondido. Meus irmãos, às vezes a gente faz umas orações que é certeira, né, pastor Dilson? Essa foi uma. Eu saí do quarto, chega um senhor da família. Pastor, eu tenho que pedir um perdão para minha família. Aí eu falei, na hora foi para você, Deus acabou de responder. Eu falei isso, o pastor que estava ali na sala, saiu. O demônio, né? O demônio saiu naquele momento, que aquele senhor falou que tinha que pedir perdão. Na hora o Espírito Santo trouxe à minha mente tudo que eu tinha que fazer. Ministrei ali Mateus 18, perdão da família, foi tremendo. Ali precisaria de um conserto familiar. Bom, agora eu vou te explicar onde eu quero chegar. Se eu tivesse chegado, expulsado o demônio, sabe o que ia acontecer? A cura da família nunca ia acontecer. Nunca ia acontecer a cura da família. Tivemos que estar ali 4 horas, pelo menos, eu 2, mais 4 horas aos outros pastores, tentando achar que expulsar o demônio, a qual Deus não permitiu que saísse. Até que aquele senhor que estava lá fosse tocado pelo Espírito Santo, somente pelo Espírito Santo, e entendesse que a cura precisaria de um conserto familiar. E a hora que ele entendeu isso e de coração se prontificou a pedir perdão a Deus, a pedir perdão para a sua família, de um problema que havia sobre os seus familiares, a hora que ele fez isso, foi lindo aquele momento que aquele senhor se ajoelhou, pediu perdão para toda a família, pediu perdão a Deus. Não tem demônio que pudesse suportar, e Deus usou sim um demônio para que aquela família inteira fosse restaurada. Se simplesmente chegássemos lá e expulsássemos o demônio, o que aconteceria? A restauração da família não aconteceria. Consegue entender onde eu quero chegar? Então há momentos em que pessoas são usadas pelo diabo, mas eles não sabem que estão sendo usados por instrumento de Deus para que haja bênção na sua vida e libertação para a sua casa. Foi o que aconteceu com essa família. Veja, Paulo matava, assassinava pessoas, e Deus disse para ele, agora chega, você vai ser um instrumento de Deus nas minhas mãos. E a todos a quem ele perseguiu, depois ele os abençoou. A todos que ele rejeitou, depois abriram portas para eles. A todos que ele quis assassinar, depois ele levou aos pés de Cristo. Porque tudo que foi enviado para destruição, Deus disse, ei, eu vou transformar sim para o bem. Assim foi com a vida de Paulo, vai ser com a sua vida também. A Bíblia, meu irmão, está cheia desses exemplos. 2 Crônicas, capítulo 20, o rei Josafá era um dos reis mais ricos que houveram naquela época. Preguei sobre isso também alguns domingos anteriormente. Literalmente, era um rei extremamente rico. A Bíblia diz que se levantaram 3 reinos para vir contra o povo de Judá,
todos os seus inimigos vieram para matar e destruir o rei Josafá e o povo de Judá. E de repente Deus se levanta e vira tudo. E quando começaram, aquele povo começa então a cantar e a louvar, o inimigo começou a se matar um ao outro. E aqui que é o tremendo, levou 3 dias, diga aí, 3 dias. Sabe o que aconteceu em 3 dias? Levou 3 dias para Josafá recolher todos os despojos deixados pelos seus inimigos. Josafá já era rico, ficou extremamente rico com aquilo que as pessoas que queriam destruir deixou para ele. Veja, tudo que for enviado para destruição na sua vida terminará em bênção em nome de Jesus. A Arca da Aliança foi capturada pelos filisteus, porque os filisteus queriam tirar o poder do povo de Deus. Saiba que os filisteus até hoje sempre querem tirar isso. Querem que o povo de Deus não prospere, não seja bem sucedido. 3 João 1:2 diz assim: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como vai bem a sua alma. Olha a bênção de Deus aí. Deus tem prosperidade para o povo de Deus. Mas veja, ali em 2 Crônicas 20, diz que de repente, Josafá então é triplicado na sua riqueza, na fortuna do povo. Não estou dizendo aqui que todos nós vamos ser milionários, não se trata disso, tá bem? Mas que o Senhor transforma sim maldição em bênção. Aí a Bíblia diz que então o inimigo agora rouba a Arca da Aliança, os filisteus roubaram a Arca da Aliança. Agora de repente Deus entra e deixa todo mundo doente. Todo o povo filisteu começou a ficar doente. E veja o que acontece. Está lá em 1 Samuel capítulo 6. Tiveram que enviar a Arca de Aliança de volta para o povo de Israel. Mas junto com a Arca de Aliança, isso é tremendo, hein? A Arca da Aliança que foi vazia para lá, voltou cheia de ouro. Você não está entendendo? O povo falou assim, não, nós levamos a Arca da Aliança, só fez mal, que vamos mandar de volta. Não, é pouco só devolver. Vamos colocar cheio de ouro para lá, para ver se Deus para com isso. Mas alguns estão entendendo aqui, tem que dizer amém. A Arca da Aliança foi levada, roubada, mas eles devolveram ainda cheia, carregada de ouro, porque aquilo que foi tentado para o mal, Deus abençoou o povo de Deus para o bem. Glória a Deus, e assim vai ser com a sua vida, com os seus negócios, com a sua família. Aquilo que é tentado contra o povo de Deus, Deus transforma para o bem, glória a Deus. A Bíblia diz que um leão veio matar Sansão em Juízes 14. E diz que o Espírito Santo veio sobre a vida de Sansão e ele matou o leão. Porque o que vem contra você termina indo contra Deus, meu irmão. Ai, mas vocês estão devagar aqui hoje. Aquilo que vem contra você está vindo contra o Deus que está na sua vida. Depois de alguns dias, Sansão volta e encontrou na carcaça do leão um favo de mel. Agarrou, comeu, a Bíblia diz, viu que era doce. E o que quer dizer essa parábola espiritual? Aquilo que vem ainda para amaldiçoar, veio para te matar, um dia trará doçura para a sua vida. É isso que ele está dizendo. Agora Faraó então colocou José na prisão. Logo, ele o tirou e colocou no trono. Dario colocou Daniel na cova dos leões. Logo teve que colocá-lo no trono como governador. Nabucodonosor pôs Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha ardente. Logo teve que tirá-lo e colocá-los em local de destaque e de bênção. Porque o que quer te destruir, vai te promover em nome de Jesus. Pode ser melhor, né? Aquilo que vem para te destruir, Deus traz para te promover em nome de Jesus. Glória a Deus. Olha o livro de Esther, capítulo 6. Vou dar um pouquinho desse contexto que é lindo isso. Mardoqueu era um homem de Deus. Era um homem que Deus levantou para proteger o povo de Deus. Mas ali havia um homem que se chamava Amã. E Amã odiava Mardoqueu. Porque Mardoqueu havia sido chamado para proteção, proteger o povo de Deus do inimigo que queria destruir. E Mardoqueu então disse a Esther, Esther, você tem que me ajudar,
porque Amã quer destruir o povo de Israel. E olha o que acontece, Amã quer destruir Mardoqueu, e Deus vai fazer com que Amã honre Mardoqueu. Esther capítulo 6, abra sua Bíblia, vou ler rapidamente aqui, de 1 a 10. Essa é a história que eu estou falando aqui. Naquela mesma noite, fugiu o sono do rei. Então mandou trazer o livro das memórias das crônicas, e se leram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha dado notícia de Bigtã e de Teres, 2 eunucos do rei, dos da guarda da porta, de que procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. Então disse o rei, que honra e galardão se deu por isso a Mardoqueu? Ou seja, Mardoqueu salvou o rei Assuero. Então o rei disse que honra e galardão se deu a Mardoqueu, e os jovens do rei e seus servos disseram, coisa nenhuma lhe fez. Então disse o rei, quem está no pátio? E Amã tinha entrado no pátio exterior do rei, para dizer ao rei que enforcasse a Mardoqueu na forca que ele tinha preparado. E os jovens do rei lhe disseram, eis que Amã está no pátio. E disse o rei que entrasse. Estou no versículo 6 agora. E entrando Amã, o rei lhe disse, que se fará o homem de cuja honra o rei lhe se agrada? Então Amã disse do seu coração, de quem se agradará o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Olha a confusão aí. O rei estava pensando em Mardoqueu, Amã está achando que era ele. Pelo que disse Amã ao rei, quanto ao homem de cuja honra o rei se agrada, traga a veste real de que o rei se costuma vestir, monte também o cavalo em que o rei costuma dar montado, ponha-se-lhe a coroa real na sua cabeça, entregue-se a veste e o cavalo à mão de um dos príncipes do rei, dos maiores senhores, e vistam dele aquele homem de cuja honra se agrada, e levem-no a cavalo pelas ruas da cidade, apregou-se diante deles, assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. Então, disse o rei a Amã, literalmente ele caiu do cavalo aqui, né? Apressa-te, toma e veste, e o cavalo, como disseste, e faz assim para com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do rei, e coisa nenhuma deixes cair de tudo quanto disseste. Glória a Deus, você pode dar um glória a Deus aí? Pode aplaudir o Senhor, porque é a palavra de Deus. Meu irmão, aquele que veio para matá-lo foi obrigado a honrá-lo. Olha que coisa. A mesma pessoa que tem ódio, tem inveja, te deseja vir contra a sua vida, vai ser obrigado por Deus a honrá-lo. Isso é para você, meu irmão. Eu não sei para quem eu vim falar essa noite, mas essa palavra é para você, palavra profética para a sua vida. Aquele que tem odiado, tem te invejado, deseja vir contra a sua vida, vai ser obrigado por Deus a honrá-lo, a reconhecer sua fé, reconhecer seu Deus, reconhecer a glória do Senhor. E quem crê, dá um glória a Deus aí. Então eu quero te levar a 3 conclusões rápidas nessa noite, para encerrarmos. Primeira conclusão: nunca se foque naqueles que te atacam, mas se foque naquele que te promove. É promove sem o M aí, tá bom? Nunca se foque naqueles que te atacam, mas se foque naquele que te promove. Ou seja, não se agarre à bronca de ninguém. Não se torne inimigo de ninguém. Não odeia ninguém. José disse a seus irmãos, o que vocês não entendem? É que eu não tenho bronca de vocês, não. Eu não tenho ódio de vocês. Vocês tentaram me matar, mas para mim está tudo bem. Porque vocês foram um instrumento de Deus. Pensaram em me fazer o mal, mas o Senhor transformou em bem. Sabe a lição que eu aprendo com isso? Não torne certas coisas pessoal. Oh, difícil isso. Você pensar que alguém quer fazer o teu mal, e você não pode deixar isso para o lado pessoal. Não permita que ninguém o manipule, ninguém o compre, ou faça você fazer o que você não quer fazer. Ninguém deve te intimidar. Porque essas pessoas um dia vão te honrar, meu irmão. É isso que você tem que entender. Aí você fala, por quê? Porque Deus determinou assim. É só por isso. Davi, ora no livro de Salmos, Salmos 18, 43, 44, assim, olha.
livraste-me das contendas do povo e me fizeste cabeça das nações. Um povo que eu não conheci me servirá. Em ouvindo a minha voz me obedecerão. Os estranhos se submeterão a mim. Olha que oração de Davi. Meu irmão, o povo não se submetia a Davi porque ele era uma coisa maravilhosa, sensacional. É porque Deus obrigava a submeter-se. Consegue compreender? Naquele tempo haveria com certeza os homens melhores. Haveria talvez melhores guerreiros, mais fortes, mais sábios. Mas Deus confiou em Davi. Era ele. Então não podemos esquecer que a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue. O inimigo sim manipula muita gente. E você não pode ter represária a ninguém. Não se foque no homem, mas foque-se no Deus que te abençoa e que te levanta. Não se foque no homem, foque-se em Deus que te abençoa e que te levanta. Posso ouvir o amém? Segunda conclusão. Diga aí, paciência. Paciência. Não, paciência, fala aí. Pra você não esquecer, o que você tem que ter? Paciência. Porque esse mecanismo não é simples. Não é rápido. Deus é um Deus de processos. Jó aguardou o processo inteiro para que tudo aquilo que foi retirado dele voltasse para ele. Mas voltou e muito mais bênçãos. Jesus, olha, o entregaram, perseguiram, traíram, para só depois o aceitarem. Olha Pedro negou Jesus, era um dos apóstolos, mas depois reconheceu Jesus como seu Senhor e Salvador. Pedro, agora você vai ser a rocha. Então, meus irmãos, nós temos que ter paciência. Precisamos entender que precisamos de paciência. Porque a fé, importante isso, a fé não faz as coisas mais fáceis. A fé faz as coisas impossíveis se tornarem possíveis. Vou repetir isso aqui. A fé nunca vai tornar as coisas mais fáceis, mas a fé vai sim fazer as coisas impossíveis se tornarem possíveis. Isso é muito importante porque a fé é um escudo para a nossa vida. E você está em guerra, e você vai triunfar nessa guerra. Mas temos que ter paciência no processo. Temos que ter paciência. Vai acontecer, meu irmão, mas você não determina o tempo. Você não determina as estações. Essa que é a verdade. O tempo e as estações pertencem a Deus. Seria tão bom, né, se a gente pudesse orar. Vamos supor, se tivesse uma enfermidade, eu estou gripado. Ah, Senhor, veja, eu não tenho muito tempo para ficar com essa gripe. Por favor, peço ao Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor me tire essa gripe agora. Pum. Se funcionasse assim, não há dúvida que há milagres instantâneos. Mas a maioria dos milagres que você vê, principalmente na Bíblia, são milagres de processos. Vai, lava-se no tanque. Mergulhe 7 vezes. Se apresente no sacerdote. Processo. Então você tem que entender que tem o tempo de Deus. Não é simplesmente pedir a Ele para que Ele faça aquilo que Ele sabe fazer. Mas existe um tempo e a maneira como Ele quer fazer. Nós temos que entender que isso vem de Deus. É a soberania do Senhor. Posso ouvir um amém? Então o que você precisa ter é? O que você precisa ter é o quê? Paciência. E finalmente a terceira conclusão. Você tem que ter fé. Diga aí, fé. Porque fé é a certeza daquilo que se espera. Fé é a certeza daquilo que se espera. Então você tem que estar certo de que apesar de estarem te perseguindo, apesar de você estar sendo atacado, apesar de você estar às vezes talvez no vale da sombra da morte,
que um dia sim você irá experimentar uma bênção que você ainda nunca recebeu na sua vida. Tem que ter fé para receber. Você tem que ter esta fé. Olha que coisa linda que diz em Hebreus 6, versículo 12. Põe na tela para nós vermos todos juntos. Hebreus 6, 12. Vamos todos juntos? Para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que, pela fé e paciência, herdam as promessas. Se a gente fosse pensar no texto, para se herdar as promessas, você tem que ser como aqueles que tiveram o quê? Não, duas coisas: fé e paciência. Nós já falamos de paciência, agora estamos falando da fé. Diga aí, promessas. Algumas promessas são rápidas, é verdade, mas outras promessas demandam paciência. E vou dizer uma coisa: há muitos de nós que queremos as promessas rápidas, mas não queremos as promessas que demandam um longo tempo. E você tem que ser um crente, você tem que ser uma pessoa que saiba esperar até que a vontade de Deus se faça. José esperou até que Deus transformou a sua calamidade em bênção. E esperou na prisão, hein? A Bíblia diz que Abraão esperou décadas para receber o seu filho. Sara, sua esposa, também esperou. E a Bíblia diz que em todos os momentos eles se renovavam a sua fé e seguiram crendo que a bênção chegaria. Meu irmão, você tem que sair daqui crendo que a sua bênção chegará e você terá vitória no final. Então aprendemos com José que tudo que venha de mal contra nós terminará caminhando para o bem. E eu sei bem como será o final de certos processos. A gente costuma ver talvez finais de processos do jeito natural, mas hoje nós temos que aprender a ver os finais dos processos do jeito espiritual. Então você precisa aprender a confiar em Deus. Talvez alguns que estão aqui nessa noite estejam atravessando por situações extremamente difíceis. Eu não tenho dúvida disso, porque Deus me fez mudar o que eu ia pregar de manhã para pregar agora à noite. Alguns estão dizendo assim: Senhor, por que eu estou passando por isso? Outros estão dizendo assim: o que eu fiz para merecer isso? Outros estão até se questionando: o que é que está acontecendo com a minha vida, com a minha família, ou com meus negócios? Fique em paz, fique tranquilo. Te vão perseguir, te vão condenar, mas um dia, tudo isso que fizeram contra você vai se converter num peso ou num peso de honra para a sua vida. Vou repetir: um dia, tudo pelo que você está passando, pequeno, grande, médio, que te traz tanta angústia, tanto pesar, tanta preocupação, um dia, no tempo de Deus, Deus vai reverter tudo isso em honra para a sua vida. Está aqui alguém que pode provar isso? Volto em Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. E eu gostaria que você entenda isso. A razão pelo que o Senhor diz que tudo vai cooperar para o bem ou para o seu bem é porque Ele está em sua vida. Dá para entender? Ou seja, porque o apóstolo é levantado pelo Espírito Santo para dizer que todas as coisas cooperam para o seu bem, é porque Deus está em sua vida. Então escute isso: o elemento comum de todos aqueles que triunfaram
apesar das lutas, apesar das dificuldades, apesar das prisões, apesar dos tormentos da vida, o elemento comum entre todos eles é Deus. Eu vou repetir, o elemento comum é, diga aí, Deus. E é por isso quando eu falo que coisas ruins vão se converter em coisas boas, até pessoas que se debocham disso, pastor está doido, isso é mentira. Mas sabe o que acontece? Eu respondo para essas pessoas, você precisa ter Deus no seu coração. Porque Deus é o elemento que transforma a calamidade em bênção. Deus é assim, meu irmão, Ele transforma maldições em bênçãos. E o que te destruía, o que te matava, o que te fazia um dano, de repente Deus entra nessa cena e utiliza para a sua bênção, para a sua prosperidade, para a sua cura, para o seu levantar, porque Deus é o elemento, Deus é o elemento, glória a Deus. Termino com as palavras que eu iniciei no versículo 20. Vocês pretendiam me fazer o mal, mas Deus planejou tudo para o bem. Que coisa linda. Se você está aqui é por uma única razão. Você tem entendido que Deus pode todas as coisas. Diga aí, Deus pode todas as coisas. E talvez você começou a entender agora que Deus pode fazer em 10 segundos aquilo que você está aguardando há 10 anos. Quem crê começa a receber aí. Porque hoje é uma noite que Deus vai fazer milagres aqui. Deus pode fazer em 10 segundos aquilo que você está aguardando há 10 anos, hein? Essa tem que ser a nossa fé. Hoje o Senhor me envia para declarar tudo isso. Que absolutamente tudo que conspira contra você, o que se converte em arma contra a sua vida, o que se levanta contra a sua vida, contra o Deus que se propôs a fazer em sua vida, vai ser transformado em bênção em nome de Jesus. Eu não estou desejando isso, mas eu estou profetizando em nome de Jesus para a sua vida. Essa é uma palavra profética e ela é segura, porque vem da palavra de Deus para você. Quem crê recebe em nome de Jesus. Circunstâncias, pessoas, situações espirituais, qualquer coisa que tenha vindo na sua vida com ares de destruição, que um dia te fizeram chorar, vão te fazer rir. Aquilo que te causou dor, causará maior confiança em Deus. Aquilo que estava suposto a te destruir, vai te promover, vai te levantar. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras nunca passarão, diz o Senhor. Glória a Deus. Essa é a palavra de Deus para a sua vida. Creia, espere, tenha paciência. Nunca permita que seu coração se contamine com ódio, com a falta de perdão. Porque depois de tudo isso, os instrumentos de destruição acabarão sendo instrumentos de edificação para a sua vida. Glória a Deus. E aqueles que vivem por Deus, aqueles que vivem para Deus, sabemos que Deus tem o controle em suas mãos de todas as coisas. Vou repetir, Deus tem o controle nas suas mãos de todas as coisas. Vou repetir, Deus tem nas suas mãos o controle de todas as coisas. Mas tem que ser melhor, porque Deus tem nas suas mãos o controle de todas as coisas. Deus nunca perdeu o controle, Deus nunca vai perder o controle. Você pode achar que está ruim, que não tem esperança, mas hoje é a noite onde Deus está dizendo: ei, eu vou transformar aquilo que está ruim em bênção para a sua vida. Vai haver vitória, vai haver vitória. E quem crê aplaude o Senhor. Oh, glória a Deus. Vamos ficar em pé. Glória a Deus. Como você chegou aqui? Hoje é noite profética de milagre em nome de Jesus. Há pessoas que vão ter vitória hoje, porque o Senhor determinou que hoje vai sair na bênção. Hoje vai ter vitórias, coisas que estão há tempo sendo te machucando, te trazendo dores, te trazendo conflitos. Hoje o Senhor está determinando: ei, aquilo que está vindo para maldição, eu vou reverter em bênção em nome de Jesus.
Eu não sei como você entrou, mas eu sei como você pode sair. Enquanto nós louvamos, eu te convido a você vir no altar de Deus, para receber do Senhor algo especial, sobrenatural, que Deus tem para você nessa noite aqui. Vamos louvar? Deus abre um caminho aberto pelas águas, faz chover muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouçamos, Deus te dá escape e livramento. Deus abre um caminho aberto pelas águas, faz chover muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouçamos, Deus te dá escape e livramento. Há tempo para vir. Não importa a situação que você tem vivido, Deus quer trabalhar no seu coração. Antes de orar por você, há algo que você precisa entender: que o elemento que faz a diferença, o elemento que vai agir na sua vida com propósito, se chama Jesus Cristo. É Ele quem faz, é Ele quem age. Duas coisas você precisa entender aqui: que sem Jesus não adianta absolutamente nada. E se você não tem Jesus no seu coração, esse é o primeiro passo, porque a gente quer a vitória, mas nós precisamos querer o Senhor que traz a vitória. Então você precisa tomar uma decisão, a primeira decisão, talvez a mais importante, que é ter o Senhor Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, aquele que vai dirigir a sua vida, aquele que vai te caminhar nos caminhos certos, aquele que vai transformar maldições em bênçãos. Mas você precisa ter uma decisão por Jesus. E essa decisão é tão simples: é uma oração. É uma oração de distância, é um reconhecimento. Senhor, preciso do Senhor. Reconheço que o Senhor é o Senhor da minha vida. Reconheço o Senhor como Senhor e Salvador da minha vida. A Ti entrego a minha vida, meu futuro. Escreve meu nome no livro da vida. Pronto. Só isso, pastor. Só isso. Mas tudo isso, porque isso muda o seu destino eterno. Esse é o primeiro passo. Você precisa primeiro de Jesus. E a primeira pergunta que eu faço nessa noite é que para quem nunca disse sim para Jesus, você precisa tomar o primeiro passo. Ter Jesus no seu coração. Ter o elemento que faz a diferença. Ter o elemento que faz a transformação. Eu só preciso ceder um sinal. Alguém vai chegar com você para orar pela sua vida e te abençoar e te orientar nesta oração que é muito simples. Quem quer receber Jesus nesta noite como seu Senhor, como seu Salvador, dá um sinalzinho da sua mão, os pastores vão chegar até você. Levante sua mão, vou mandar alguém para orar por você aí. Levante sua mão bem alto só para a gente entender. Se alguém que hoje está entregando seu coração a Jesus Cristo, para que Ele seja o Senhor, o Salvador, que Ele seja o elemento que faz a transformação. Você pode estar aqui na frente, pode estar aí na ala, não há problema. O pastor vai chegar para orar pela sua vida. Só dê um sinalzinho aí. Deus quer fazer, meu irmão. Não tenha medo, não precisa ter vergonha de nada. Nós fizemos isso, eu fiz isso. Todos nós que estamos aqui fizemos isso. E o Senhor está te chamando: ei, filho, vamos mudar essa situação. Caminhe comigo. É Jesus chamando. Hoje é culto de ceia. Fazemos na memória do sacrifício de Jesus, que veio por nós para nos trazer vida, vida abundante. E Ele quer transformar a sua vida. Há alguém assim? Levanta só sua mão, o pastor vai orar com você. Só levanta bem alto. Não vou insistir. Alguém? Levanta sua mão. Ok. Você pode depois me procurar, eu orarei com você no particular. A segunda coisa, meu irmão, você precisa trazer Deus para a sua situação. Conforme o que você tem vivido, necessitado, nas lutas que você tem passado, Deus
precisa fazer parte disso. Eu te desafio você a escutar meu sermão de hoje de manhã. Eu falei sobre aquele que é fiel ou infiel. Deus tem te chamado para fidelidade, não para infidelidade. E faz a diferença total quando eu tenho um compromisso certo com Deus. Porque no final das contas, quando um dia nós formos chegarmos ao trono da graça, Deus, e nós tivermos que prestar contas daquilo que Deus tem nos dado, a palavra de Deus vai dizer o seguinte: aqui está meu servo fiel, entra para o gozo do Senhor. Ou aqui está meu servo infiel, afasta-se. Meu irmão, comece com a fidelidade. Comece em colocar a sua vida na presença de Deus, ter mais comunhão, mais intimidade. Deus está no nosso meio para nos ajudar, para nos abençoar, para prosperar. A vida com Deus é de bênção, não é de maldição. Mas o que nós precisamos é ter um compromisso sério cada vez mais com o Senhor. Deus às vezes manda coisas difíceis para que a gente possa entender o propósito de Deus. Eu viajei para os Estados Unidos essa semana passada. A Márcia contou aqui. Mas quando eu saí de casa, presta atenção nisso, eu tinha um horário para pegar o avião, o voo. Fui ligar o carro, não pegou. Eu falei, caramba, e agora? Vou perder o voo. Tentei várias vezes. A mulher não fica satisfeita, eu falei, deixa eu dirigir. Aí foi lá, ela lá para tentar, também não pegava. Aí ela falou assim, espera um pouquinho. Fechou a porta do carro, eu falei, e agora? Vou ficar lá de fora? Mas depois ela falou para mim, a Márcia chegou e fez uma oração. Senhor, tudo que está impedindo, sai agora no nome de Jesus. Meus irmãos, bateu a chave e pegou. Fiquei, né? Que coisa. Já fiquei meio assim, que coisa, o que Deus quer com isso? Chegamos, o voo foi tranquilo. Olha que coisa louca. Nós tínhamos que parar numa cidade, em Atlanta, e pegar um outro voo. Tínhamos 1h30. Quem já esteve no aeroporto de Atlanta, parece uma cidade. Tem um metrô dentro do aeroporto, com 7 estações. Então você vê o tamanho do negócio. Com 1h30, você tem que chegar com 1 hora antes para pegar o voo. Você tem que passar pela imigração, aqueles guardinhas lá dos Estados Unidos, que é chato pra caramba. Pega a mala, redespacha a mala. Aí você chega, uma fila daqui que não parecia, todo mundo aqui parecia que estava na fila. Eu falei, meu Deus, perdemos o voo. A fila é interminável para os estrangeiros. A fila dos americanos, zerado. Eu falei, Márcia, eu já fico nervoso. Tá? Eu falei, Márcia, vamos perder esse voo, meu Deus, e agora? Isso no domingo à noite. Meu irmão, daqui a pouco vocês vão saber onde eu quero chegar. Aí a gente estava assim, a Márcia fez aquela oração doida. A Márcia vai te falar assim, mulher de Deus. Falei, Senhor, que se abra uma fila nova bem aqui. Bem aqui. Que aquela moça que está ali, abra aqui a fila. Meu irmão, você pode não acreditar. Mas se você acredita em Deus, você crê em Deus, você sabe que a oração do justo fala em muitos seus efeitos. Onde você acha que abriu uma fila nova? Não. Onde você acha que abriu uma fila nova? Aqui. Eu falei, meu Deus do céu. Minha fé está pequenininha quando eu falei essa mulher aqui. Beleza, passamos, pegamos voo, está tudo certo, chegamos lá. Mas eu fiz uma pergunta que ela não sabe, vai saber agora. Eu falei, por que essa luta? Porque na verdade eu fui para receber um título, né, de pastor americano, chique pra caramba, né? Falei, beleza, uma festa. Por que essa luta? Chegamos no domingo à noite. Na segunda-feira, o título era na terça, o culto. Na segunda-feira, nós estávamos com alguns amigos lá. E como a Márcia disse, ela foi convidada para ir na casa dessa Trina Titus. E foi com a esposa dos amigos nossos que estavam lá, pastores.
as mulheradas vão comer, o pastor vai comer. Vamos tomar um café. Vamos tomar um café. Veja bem, aquele homem que é pastor, meu amigo, não é um pastor que vocês conhecem não, um pastor amigo meu, que eu já conheço ele há bom tempo, começou a descarregar uma série de problemas, na sua família, no seu ministério, uma série de problemas. Na hora, eu entendi, porque Deus me mandou lá. E na hora eu entendi, porque as dificuldades estavam acontecendo. E ali eu pude ministrar, não só segunda, ministrei segunda, terça, quarta, quinta-feira, eu ministrei até 2:30 da manhã na vida desse casal, pastores. Na sexta, voltamos sábado, ainda ministrando até no avião, ministrando a vida deles. Vou continuar o meu trabalho porque estou ajudando eles, já na terça-feira de novo. E o Senhor tem trabalhado de uma forma tremenda na restauração daquela família e daquele ministério. Tudo que o diabo tenta para destruir, Deus vai levantar pessoas para abençoar. Deus vai levantar situações para abençoar. Assim como foi com aquele pastor que Deus me usou, nem esperava isso, a qual está sendo levantado por Deus para que o seu ministério não acabe, que Deus vai honrar e vai fazer crescer e prosperar. É assim com a sua vida. Hoje você entrou aqui, você tem dificuldade. Hoje você entrou aqui, tem alguma luta que está passando na sua vida. Mas hoje você entrou aqui e há uma palavra de Deus, uma palavra profética, uma palavra rema, que não volta sozinha, que ela vai determinar na sua vida que há coisas novas de Deus para você, há bênçãos de Deus para a sua vida, há mistérios, há milagres, há bênçãos, há portas abertas. Deus vai mover montanhas. Aquilo que vem para te destruir, Deus vai reverter em bênçãos da sua vida. E quem crê, dá glória a Deus aí, porque é para você, meu irmão. Agora você vai fazer um ato de fé aqui. Quando você põe a mão no seu coração, não quer dizer nada, mas é simplesmente você vai chegar e falar assim: Senhor, eu não tenho forças para suportar esta dor que eu estou passando. Dá para entender? Pode ser aqui, pode ser aí, todo mundo. Você vai chegar na presença de Deus e vai colocar a sua dificuldade. Eu fico pensando, José na prisão deve ter orado muito a Deus sobre todos os sonhos que ele havia recebido, a qual nenhum tinha sido cumprido. Eu vou ser como o sol. Foi isso que ele falou para os irmãos dele. O Senhor prometendo bênção, 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 e o cara está preso. Eu não queria estar na prisão, ainda mais naquele tempo lá que devia ser horrível. De repente, Deus usa uma pessoa para lembrar o rei: olha, lá na prisão tem um cara que responde ou que interpreta sonhos. Ali mudou todo o destino de José. Estou profetizando aqui para a sua vida. Na situação que você está vivendo, Deus vai levantar uma situação, uma pessoa. Pode receber que é para você, não sei quem, mas Deus vai levantar uma pessoa para trazer uma bênção. Aquilo que estava esquecido, aquilo que você estava guardando, que estava esquecido, Deus vai fazer reversão em nome de Jesus. E essa pessoa vai ser bênção para a sua vida e vai te transformar a situação de luta que você tem hoje em uma bênção especial no nome de Jesus. Então você vai pôr a mão no seu coração. Vou te dar aí 10 segundos para você simplesmente falar com Deus. Deus, aquilo que me amargura, aquilo que me entristece, aquilo que me dificulta a minha vida, é isso. Dá nome. Pode ser doença, pode ser na sua família, pode ser nos seus negócios, pode ser no seu trabalho. Não importa. Deus é Deus do impossível. Não importa. Coloque na presença de Deus aquilo que te traz aqui no altar, aquilo que te traz uma preocupação. É hora de você fazer isso. Pai, em nome de Jesus, eu oro agora pelo teu povo que está aqui se reunido, Senhor. Pai, eu sei que o Senhor tem ouvido a cada pedido aqui colocado. Eu sei que o Senhor nesta noite está ouvindo a cada situação que está aqui sendo apresentada no teu altar. E ó Deus, como Deus ministramos nessa noite, onde o Senhor transforma maldições em bênçãos. Pai, pelo nome de Jesus, eu peço ao Senhor nessa noite, Pai, tudo aquilo que está, Deus, incomodando, tudo aquilo que está trazendo
uma certa maldição, uma opressão, uma luta, uma enfermidade, ó Deus, uma situação difícil, onde nós não temos visto esperança, nós não temos visto saídas, ó Deus, em nome de Jesus, damos ordem ao reino espiritual, afasta-se no nome de Jesus, não tem autoridade, meu Deus, o Senhor usa até o inferno para que seja abençoado o teu povo, Senhor, e agora, Pai, tudo que foi, ó Deus, trazido como destruição, como morte, como doença, como situações de dificuldade, o Senhor determina nessa noite a bênção está chegando, há uma transformação chegando, coisas novas, tempos novos do Senhor está chegando, o Senhor vai transformar maldições em bênços, porque no nome de Jesus há todo o poder, e aquilo que o homem plantou para destruição, hoje, no nome de Jesus, Deus está revertendo para a bênção, e quem crê começa a glorificar o nome de Deus, começa a adorar o nome de Deus, que o Senhor está fazendo no nome de Jesus. Pode aplaudir o Senhor. Terminar com uma palavra profética para a sua vida, que veio agora. Assim como Josafá não precisou guerrear, você não vai precisar fazer nada. Escute bem. Quer dizer que quando a gente lança uma palavra de Deus, Deus não mostra para você ou para você. A palavra está sendo lançada no reino espiritual. Mas eu sei que não é só para uma pessoa, é para vários. Você pega a palavra, segura a palavra, traga para a sua vida. Como Josafá, onde houve um inimigo que lutou contra, quis destruir, Josafá não precisou guerrear. Josafá só precisou adorar. Aqui começa uma chave. Adore a Deus. Adore a Deus. Adore a Deus. Está difícil? Adore a Deus. Está na luta? Adore a Deus. Está com dor? Adore a Deus. Está na dificuldade? Adore a Deus. Essa é a chave. Agora aqui o milagre. Pode receber. Quem quiser receber, levanta a mão aí, porque vai receber. Josafá ficou 3 dias. 3 dias recolhendo despojos. E essa palavra é de Deus para a sua vida. Não é palavra de homem, é palavra profética. Daqui a 3 dias, olha. Daqui a 3 dias, há milagres que vão chegar na sua vida. Estou repetindo, daqui a 3 dias, segunda, terça, quarta, até quarta-feira você vai ver portas abertas. Até quarta-feira, daqui a 3 dias, você vai ver um milagre de Deus acontecendo. Eu não sei para quem é, mas quem é pode receber em nome de Jesus. Porque é milagre para a sua vida. Quem crê recebe, quem crê traz para o coração. Confie em Deus, porque o Espírito Santo colocou isso no meu coração. E Deus não vai desonrar a palavra profética lançada desse altar aqui. Até 3 dias, milagres vão acontecer na sua vida. Deus vai transformar situações. Deus vai mudar destinos. Deus vai mudar destinos aqui nessa noite. Há confusões que foram lançadas, o mal que foi lançado, Deus vai transformar em bênção, em bênção, em bênção. Pode começar a adorar a Deus, porque é do Senhor Jesus, para você, em nome de Jesus. Receba, quem crê, dá glória a Deus, recebe no nome de Jesus.